Desde 2019, os clubes brasileiros têm sido praticamente invencíveis na Libertadores. Já são 6 anos seguidos como campeões no Brasil. Essa hegemonia tem várias explicações. O grande número de vagas na competição, com até 9 times brasileiros disputando a mesma edição, e claro, o poder financeiro muito superior em relação a outros clubes da América do Sul. Mas ao longo desses anos, algumas campanhas foram mais emocionantes que outras. Por isso, hoje vamos ranquear as 6 campanhas mais emocionantes da Libertadores desde 2019. Aqui não vamos falar de quem foi o time mais forte, mas sim de qual campanha fez até quem não era torcedor se arrepiar. Começando com Palmeiras 2020. Por mais que tenha ganhado vários jogos com ótimos placares e goleadas, é um título que não teve muita emoção durante a campanha. Pode-se dizer que o único confronto emocionante foi contra o River Plate nas semis, onde o Palmeiras abre 3-0 em casa no jogo de ida e no jogo de volta eles quase tomam um empate, ficando 2-0 para o River Plate. E não podemos esquecer da final contra o Santos, o que tinha tudo para ser uma baita final, se tratando de um clássico, se tornou uma das piores finais de Libertadores para se assistir. Fluminense 2023. Ninguém esperava que o Fluminense ganharia a Libertadores naquele ano, e fizeram história ao ganharem do todo-poderoso, na verdade nem tanto, Boca Juniors na final e ainda no Maracanã. Porém, se for parar para lembrar como foi a campanha do Fluminense, não foi uma campanha de muitas emoções e nem de adversários difíceis. Pode-se dizer que o Fluminense foi o time mais competente daquela competição, enquanto os outros participantes, como por exemplo Flamengo, Palmeiras, Boca e River, estavam em uma fase. O adversário mais difícil que o Flusão enfrentou foi o Internacional, com aquela virada no Beira-Rio. Mesmo sendo uma baita conquista do clube, a campanha ficará mais na memória do torcedor tricolor do que realmente para os amantes de futebol. Flamengo 2022. Assim como o Fluminense, essa campanha pode não ser tão marcante por conta dos adversários que o Flamengo enfrentou, que ou não eram times muito carismáticos e grandiosos, com exceção do Corinthians, ou que eram muito fracos. O que faz essa campanha se destacar um pouco mais é o futebol jogado pelo Flamengo. A campanha é invicta com 12 vitórias e um empate, e as goleadas que o Mengão meteu nos outros clubes, como o Tolima, que meteu simplesmente 7-1 nas oitavas, ficando 8-1 no agregado, e o Vélez Sarsfield, em que meteram 6-1 no agregado, com destaque aos 4-0 que o Flamengo meteu na Argentina com o hat-trick do Pedro. Na final, enfrentaram o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras, atual campeão na semifinal, e conseguiram ganhar de 1-0 em um jogo meio morno, se tornando tricampeão da América. Palmeiras 2021. Provavelmente a campanha mais marcante do Palmeiras, não só para o torcedor alviverde, quanto também para os amantes de futebol. Bicampeões seguidos da Libertadores, pisaram na cabeça do seu rival São Paulo nas quartas de final, empatando o primeiro jogo por 1-1 e ganhando o jogo de volta por 3-0. Enfrentaram o Atlético Mineiro na semifinal, que na época era simplesmente o melhor time do Brasil, ganhando o Brasileirão e a Copa do Brasil com os pés nas costas. Mas isso não amedrontou a porcada, que foram lá e conseguiram eliminar o Galo, empatando por 1-1 no agregado e ganhando com a regra dos gols fora, que até então na época ainda era usada. E na final enfrentaram o Flamengo, que tinha sido o penúltimo campeão da Libertadores na época, então tudo indicava ser um jogão entre os dois últimos campeões da América. E na época as pessoas ditavam o Flamengo como um super favorito para ganhar aquela final, mas o Palmeiras pegou esse favoritismo e quebrou no meio. Foi quando o Abel Ferreira saca sua arma suprema do banco, o Daverson, e põe ele em campo. E com o passe magistral de Andréas Pereira, alá Kevin De Bruyne, Daverson recebe a bola e faz o gol do título, consagrando o Palmeiras bicampeão seguido da Libertadores e tricampeão da América. Flamengo 2019. A campanha mais marcante do Flamengo, que o torcedor mais tem afeto quando lembra, e consagrou a virada de chave para o clube. O Flamengo até metade do ano não demonstrava ser forte candidato, e o jogo de ida contra o Emelec mostrava isso, já que o time que viria a ser campeão no final do ano tinha perdido de 2-0 para os equatorianos. Mas foi a partir do jogo de volta que a chave virou para o Flamengo, quando eles empataram o placar agregado e passaram nos pênaltis. Nas quartas, pegam o Internacional, que era um time forte na época, e ganham de 3-1 no agregado, e chegam nas semis para enfrentar o Grêmio, que era recém-campeão da Libertadores e tinha um time muito forte. O Renato Gaúcho, na época, falou que o melhor futebol jogado do Brasil era do Grêmio, time que ele treinava. Resultado? 5-0 em pleno Maracanã, chocando o Brasil todo e fazendo o Renato ficar de cara feia. Sem falar da final épica, em que o River Plate está ganhando de 1-0 do Flamengo, quando aos 43 do segundo tempo, Gabigol empata, e logo 3 minutos depois,
ele vai lá e faz o gol da virada, consagrando o Flamengo bicampeão da Libertadores, com uma campanha épica. Botafogo 2004. Simplesmente a campanha mais absoluta de cinema possível, seja pelo contexto do clube na época, os adversários que eles enfrentaram, os jogos e as piadas que o Botafogo sofria por conta da pipocada histórica deles em 2003, fazendo eles irem para a pré-Libertadores e enfrentarem o Bragantino, que era um bom time na época. Na fase de grupos, passaram certo sufoco, correndo até o risco de serem eliminados, mas conseguiram se classificar para as oitavas para pegar ninguém mais e ninguém menos que o Palmeiras. Com certeza, se tinha um time que o Botafogo não queria pegar, era o Palmeiras, por conta do 4-3 sofrido no Brasileirão passado. Mas o Fogão conseguiu superar os traumas, quase ganhou mais um trauma, diga-se de passagem, para pegar o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil na época. O jogo de ida ficou 0-0 e na volta, que foi lá no Morumbi, o Botafogo conseguiu abrir o placar, mas aos últimos minutos, com um cruzamento para a área, Caleri sobe lá em cima e cabeceia a bola para o fundo da rede, empatando o gol no finzinho da partida, levando para os pênaltis. Ali a torcida tricolor já começou a fazer barulho e toda a pressão que estava para cima do São Paulo foi jogada em cima do Botafogo. Mas mesmo com essa pressão toda, o Fogão conseguiu ganhar nos pênaltis para pegar o Peñarol, metendo um sonoro 5-0 no jogo de ida. Tecnicamente um gol por título de Libertadores do time uruguaio. No jogo de volta, até sofre uma pressãozinha, perdendo de 3-1, mas nada realmente muito preocupante para o botafoguense. Na final eles pegaram o galão da massa, e se tinha torcedor empolgado para ganhar o primeiro título, já se desesperou logo no primeiro minuto de jogo, quando o Gregory, em 1 minuto de jogo, decide carinhosamente colocar as travas da sua chuteira na cabeça do jogador do Atlético, tomando o cartão vermelho direto, desfalcando o time para toda a final. Nesse momento, todo mundo já dava ao Atlético Mineiro como sendo obrigado a ganhar a final, o que não aconteceu. O Botafogo, mesmo com 20% de posse de bola durante o jogo todo, conseguiu produzir muito mais do que o Atlético, metendo 3-1 no placar, superando todos os traumas passados, todas as piadas dos rivais, superando desafio por desafio e conquistando a glória eterna.